Pessoal, boa tarde, tudo bem? Como estão? Quem foi no meu Instagram essa semana viu que eu comemorei 10 anos que eu dei o golpe do passaporte brasileiro na minha esposa. Arr! Dez anos que eu fui embora do Canadá. Em 10 anos acontece muita coisa com qualquer um de nós. E no meu caso não foi diferente. Foi uma década que pessoalmente e profissionalmente foi sensacional. Eu casei, teve 2 filhos brasileiros, eu tenho uma nova cidadania, eu aprendi a falar português, pelo menos eu acho. H, Neimi, S-A-Z-A. Ei, tá bom, gente. Brusa. Comentem abaixo. Melhorei meu francês, apesar do fato que acho que não é fluente. Morei na Europa, morei na América Latina e eu fiz uma pós-graduação, então também aconteceu muita coisa dessa parte da minha. Então também aconteceu muitas coisas profissionalmente para mim. E tanto pessoal como profissional, qualquer assunto desses que te interesse, coloque nos comentários para falar posteriormente. Mas esse canal é sobre culturas, o meu olhar, o meu jeito de enxergar e entender o mundo, o meu ponto de vista, minha referência é culturas. Então eu vou falar sobre esses 10 anos do ponto de vista de diversidade, de cultura, de etnicidade, de pluralidade. Eu morei 28 anos no Canadá, 9 no Brasil e 1 ano na Suíça. Eu fiz um vídeo sobre etnicidade no passado, que vocês podem ver aqui. Eu sempre me considerei um canadense, mas um canadense chileno, apesar do fato que eu nunca morei no Chile. E quando você tem essas experiências internacionais de morar e trabalhar e pagar impostos, e pagar transporte público, etc., em outros países, em outros sistemas, você obviamente cresce como pessoa, você aprende coisas novas, seus hábitos mudam, os seus gostos mudam, entre outras coisas. E eu sinto que a própria identidade da pessoa muda também. Ou pelo menos vai se mudando e desenvolvendo ao longo do tempo. Para te dar um exemplo, meu pai mora há 40 anos no Canadá. E ele fala que ele é canadense. Ele se sente como se fosse qualquer um canadense, como se fosse eu, os meus irmãos. Mas se você perguntar para os meus amigos, as pessoas que conhecem meu pai, ele tem um super sotaque russo. Os gostos dele, ele gosta de rock, ele bebe vodka, ele gosta da neve, ele não curta muito calor, muito praia, então ele realmente é muito russo. Mas não faz isso com ele, que ele se enxerga como um típico canadense. O engraçado comigo, fazendo paralelo comigo, é que ele me enxerga como brasileiro. Ele já me chama brincando, mas ele me chama de brasileiro, fala que meus hábitos mudaram, que eu me abrasileirei. Mas não é essa a realidade que eu vivo no dia a dia. Os brasileiros percebem meu sotaque, sabem que eu falo e penso e sou de uma forma distinta, né? Mas para meu pai eu sou super brasileiro, como se eu sou mais brasileiro do que Arroz e Feijão, do que Romeu e Julieta, do que Bruno e Marrone. Não existe Bruno sem Marrone. Morando fora do Canadá, eu me sinto muito mais canadense do que antes. E acho que tem um motivo isso. Um pouco de saudade de família, de amigos, do estilo de vida, certas coisas que qualquer um gosta do seu país. Mas acho que mais do que isso. Aqui no Brasil eu virei, e também na Suíça por um ano, mas aqui no Brasil eu virei referência para as pessoas como canadense. Eu nunca encontrei com tantos canadenses aqui. Tem outros, mas acho que não são tantos assim. Então, para as pessoas que me conhecem, trabalham comigo, estudaram comigo, eu acho que eu viro a referência do Canadá para eles. Então, para os meus compatriotas canadenses, eu vou tentar não estragar a nossa reputação. Eu vou tentar não estragar os canadenses para os brasileiros. E eu nunca li tanto sobre o país, a história, a colonização, pensei em viagens para regiões que eu não conheço ainda, acompanhei o jornal com tanta frequência como hoje, e isso eu acho que é um reflexo de estar fora por tanto tempo. Eu realmente nunca fui tão patriota, tão orgulhoso de ser canadense como hoje. E isso tem muito a ver, ao meu ver, o fato do que eu moro fora do país. Então, vai ser muita coisa muito boa no Canadá, eu acho, e é a minha oportunidade, minha chance de ensinar a vocês sobre o Canadá. Mas também uma responsabilidade, porque isso me dá a chance de quebrar estereótipos. Por exemplo, eu acho que o Canadá é um país muito bem visto pelos brasileiros de forma geral. Pelo menos nas minhas experiências aqui em São Paulo. Eu acho que o pessoal acha que o país é bom, um pouco mais humano, um pouco mais progressista, e acho essas coisas boas. Mas também
Aí eu acho que as pessoas enxergam o Canadá como legal, mas o irmãozinho dos Estados Unidos, sabe? Como se fosse o picolé de chuchu. Bom, mas um picolé de chuchu é uma Maria vai com as outras. E não é só no Brasil, acho que globalmente a gente tem essa reputação no Canadá um pouco. É uma oportunidade para ensinar sobre a nossa grande diversidade étnica no Canadá, o número de imigrantes que a gente tem, o que nós temos feito com refugiados ao longo das últimas décadas. Também a nossa legislação e nossos valores sociais que são progressistas, que acho que tem sido muito bom no mundo onde as pessoas estão indo por na verdade, a contramão dessas práticas e políticas. Vou falar em futuros vídeos sobre o Canadá, sobre o Brasil, sobre a Suíça, então comentem abaixo sobre as coisas que vocês querem saber. Mas acho que, como falei nos meus stories, acho que é a oportunidade de, mesmo se for para períodos mais curtos ou médio e longo prazo, ir embora e trabalhar, estudar em outros países, só agregar pessoalmente e profissionalmente. Acho que é uma das melhores coisas que você possa fazer na sua vida. Isso te muda para sempre. Eu me sinto ainda, como eu falei, como canadense chileno, mas eu acho que sou mais do que isso, né? Sou um cidadão global, um termo muito utilizado pelo mundo, mas eu realmente me sinto assim, então eu não sei como me definir. Talvez vocês são pessoas que moraram fora, ou estudaram fora, ou trabalharam fora, ou têm pais que são de distintos países, então como que vocês se sentem, como que vocês se identificam? E se essas experiências fora te deram algum insight, mudaram o jeito que vocês se identificam? Tem uma canção escrita pelo Facundo Cabral, que eu não sou ni de acá ni de allá. No soy de aquí, ni soy de allá, no tengo edad. E eu sinto isso, não dá para me colocar numa caixinha que sou exatamente isso. Eu sinto que sou mais coisas. E isso que eu quero dividir com vocês através das minhas reflexões, o meu cotidiano, e com base em reflexão do meu passado pelo mundo. E pessoal, agradeço muito. Me falam aqui o que vocês acham. Se puder me ajudar em compartilhar o canal, se inscrever. Quero ouvir de vocês. Se vocês pudessem comentar, fazer as perguntas sobre assuntos que vocês querem ouvir, compartilhar, se inscrever no meu canal e na minha página do Instagram, a gente pode continuar esse papo cultural que eu gosto tanto. Muito obrigado e apareça em casa.